Olá! O papo literário de hoje é com o Michel Ezerhard, que escreveu o livro Freestyle, Histórias de uma Banda que Não Deu Certo. O Michel, ele não é escritor profissional, mas se aventurou no mundo da literatura para contar uma história que é bem legal e bem engraçada ao mesmo tempo, né? Então, Michel, obrigada por ter aceitado nosso convite de estar aqui conosco hoje, a disponibilidade. Queria começar lá desde o início, assim. Queria saber, desde quando começou a ter interesse por livros? O meu interesse por livros começou desde a época do colégio mesmo, ensino fundamental, né? Já lia bastante, né? E, inclusive, eu comecei lendo muitos livros de músico eu li também, livros, por exemplo, do Duca Lendecker, eu leio desde a primeira edição da Casa da Esquina, um livro excelente, né? Eu acho que aí começou o gosto pela leitura, né? E aí vem uma crítica até positiva, que muitas vezes os colégios eles acabam colocando clássicos da literatura quando a gente tem uma idade um pouco avançada e tem dificuldade de entender a leitura formal que eles apresentam e até o próprio raciocínio mais complexo daquilo ali, né? E eu comecei a pegar o gosto pela literatura exatamente lendo livros de ídolos meus. Sim. E aí eu cito o Duca Lendecker novamente aqui como A Casa da Esquina, foi um dos primeiros livros que eu li, assim, prestando atenção na leitura mesmo e gostando, tendo prazer em fazer aquilo ali, né? E antes de tu te aventurar no livro, tu escreveu músicas, né? Como é que tu começou a escrever, assim, coisas publicáveis? Como é que começou a ter interesse, assim? As primeiras músicas que eu escrevi foi no início, quando eu comecei a tocar violão, acho com 13, 14 anos, né? As primeiras. Não chegaram a ser publicadas, ainda bem, porque as letras não eram muito boas, mas enfim, né? O projeto foi amadurecendo, até que nós criamos a banda Freestyle, que é contada no livro, a história. E na banda Freestyle eu compus várias músicas, 3 delas inclusive tocaram na Rádio Atlântida na época, né? Uma delas, que é a música Eu e Você, chegou a ser a 17ª música mais pedida na semana na Rádio Atlântida na época, um feito bem importante para uma banda de Bagé, né? Uma banda local aqui, né? Então a partir daí comecei a escrever. E depois no decorrer eu cheguei a ter blog, mas era um blog sobre engenharia, na época que eu fazia mestrado, né? E agora por último então eu escrevi o livro Freestyle, Histórias de uma Banda que Não Deu Certo, que também foi uma obra que me deu muito gosto fazer, fiquei muito contente e o resultado está aí, na nossa opinião, na opinião do pessoal da banda e opinião das pessoas que acompanharam a banda, ficou 100% mesmo, aprovação 100% e estamos bem contentes. Contemplou bem as histórias. Exatamente. Mas antes de chegar na parte da banda mesmo, eu queria saber quando começou o teu interesse por música, né? Qual foi o start que te deu para tu começar a se interessar por música, querer tocar? Perfeito. Bom, música entrou na minha vida desde quando eu era criança. Eu não saberia nem precisar qual época, porque eu tinha muitos instrumentos de criança, muitos brinquedos, guitarra, violão, essas coisinhas assim de criança, pianinho de criança, aquelas coisas. Então, acho que desde que eu comecei a falar, eu já brincava com essas coisas e ali eu acho que já começou meio a vir o desejo por tocar e eu comecei a sentir um prazer em fazer aquilo, né? O meu primeiro violão profissional, digamos assim mesmo, violão para estudo, eu ganhei com 13 anos, né? Que foi quando eu comecei aí a trabalhar com violão. E a partir daí só foi, né? Depois eu cheguei a fazer violão clássico no IMBA por cerca de 3 anos. Cheguei a fazer algumas aulas de guitarra também. E na banda Freestyle eu fui o guitarrista, né? Já tocando guitarra mesmo na noite bagense. E hoje já toco só em casa de novo, né? Acho que teve o ápice agora sair um pouco da cena musical aí pra viver não profissionalmente, mas só em casa mesmo tocando. Mas a paixão segue no mesmo nível, né? Pela música. Continua ouvindo bastante, pelo menos. Sempre. E como é que vocês formaram a banda, assim? Quem são as pessoas da banda? Eram teus amigos, eram teus colegas de escola? Como é que foi a primeira formação? Porque ela teve 2 formações, né? Teve 2 formações, exato. Aí tá um dos segredos pelo fato de a nossa banda ter dado certo, né? Antes de banda, nós éramos amigos de infância. E a banda começou com 3 amigos de infância, que somos eu, o Ricardo, que era o baterista, e o Marcos, que era o baixista. Essa foi a primeira formação da banda, ainda dando os primeiros passos. Nisso o Marcel, que também era nosso amigo de infância, entrou para fazer o vocal. E aí se criou a primeira formação da Freestyle.
Essa formação durou cerca de 2 anos. Depois disso, o Marcel acabou se afastando da banda, acabou saindo, queria fazer outros projetos. Nós ficamos mais um tempo tocando como Power Trio, eu na guitarra, Marcos no baixo, o Ricardo na bateria, e depois de um tempo entrou o Anjinho para fazer o vocal. E aí teve mais cerca de 2 anos de banda, tocando na Noite Bagense. Os últimos shows que a gente fez, o Marcos já estava morando em Santa Maria para fazer faculdade, também não tinha mais condições de vir. Aí o Bruno Borsa, que é outro grande amigo nosso, acabou assumindo o baixo, e aí foi essa a formação que fez o último show, que é retratado no livro, já em meados de 2004, isso, né? A banda durou de 2000 a 2004. Mas quando vocês começaram, vocês já imaginavam assim, uma vida na noite, ou começou meio banda de garagem e depois vocês foram crescendo? Como é que foi essa caminho? É meio difícil lembrar os pensamentos como eram na época, né? Mas a gente era bem banda de garagem mesmo, né? A gente ensaiava, inclusive no subsolo da minha casa, era um dos pontos onde a gente ensaiava. E era muito banda de garagem mesmo, era começando aquela coisa toda, mais vivendo de sons do que propriamente de qualidade técnica naquilo que fazia, não é? E aí depois, com o tempo, a gente começou a escrever músicas e a pensar, quem sabe, no futuro de gravar um CD na época e tentar se colocar numa cena, conseguir uma grande gravadora. A gente começou a viver muito de sonhos, né? Mas nisso aí a gente também fazia shows pela cidade, tocamos em várias casas aqui. E aí, no rompimento da primeira etapa da banda para a segunda etapa, onde entrou o Anjinho, a gente já parou um pouco de trabalhar com músicas próprias. Aí o nosso foco já era tocar na noite para viver como músico local mesmo, né? A gente já caiu mais nesse outro universo aí, que também foi muito bom, foi excelente, né? E acredito que na cidade foi onde alcançamos o maior sucesso, né? Que nós tocamos em casas consagradas, como New Republic, Spirit, a Larritana também, que eram as festas que estavam bombando na época, né? E a gente era meio que carta carimbada, assim, nos eventos deles. E tu ainda lembra, assim, quando foi o primeiro show, lá na primeira fase da banda, o primeiro show fora, que saiu da garagem pra fora? Sim, foram sim. chamados. Inclusive é retratado no livro, né? O show, que foi um show que a gente fez no Colégio Espírito Santo. O Marcos, que era integrante da banda, estudava no Espírito Santo, e aí tinha aquela festa junina do colégio, aquela coisa bem de colégio mesmo, né? Festa junina, aí convida as bandas dos alunos ali para tocarem, aí a gente entrou lá para tocar e fizemos o primeiro show ali, né? E por um bom tempo seguimos tocando praticamente só nesses eventos de colégio mesmo, éramos muito meninos ainda, né? Eu tinha 14 anos. E aí, depois de um tempo, isso evoluiu um pouco pra gente começar a tocar nas casas noturnas. Uma das primeiras que a gente começou a tocar foi Point Bar, lendária casa noturna de Bagé também, que acolheu várias bandas, e com a gente não foi diferente, né? E por aí foi, a gente foi evoluindo gradativamente depois, a banda melhorando a qualidade, e os locais onde nós tocávamos também foram aumentando cada vez mais. E vocês eram bem jovens, né? Bem adolescentes, né, ou pouco depois da adolescência. A família ajudou bastante para vocês conseguirem, assim, inclusive financeiramente, para ter os instrumentos e tudo mais? Sim, exato. Eu conto um pouco disso no livro também. O início é sempre complicado nessa questão dos instrumentos, né? Claro, num primeiro momento a gente compra instrumentos não tão bons, aqueles mais baratos, né, de melhor custo-benefício, assim, para pelo menos a gente dar aquele start. E aí depois, no decorrer, a gente vai melhorando, né? A família, claro, ela dá aquele apoio fazendo a ressalva de que, ó, se estiver indo bem no colégio, se estiver com um comportamento bom, vai ganhar os instrumentos. É a mesma coisa que acontece com todas as bandas que iniciam com essa faixa de idade, 13, 14 anos ali, né? Aí depois, com o tempo, a gente conseguiu ir conciliando tudo mesmo. Por sorte, todos nós conseguimos ir bem no colégio, garantir o nosso futuro. Então, cada vez mais isso trouxe a confiança para que os pais também apoiassem. E eles apoiaram durante todo o tempo. Não só doando instrumentos e tudo, como até comparecendo em shows, né? Isso também acontecia com frequência. E para vocês chegarem a tocar numa rádio FM, né? Como é que foi esse caminho? Vocês contaram com a ajuda de alguém ou vocês foram sozinhos na cara dura e ofereceram o trabalho de vocês? Como é que foi? A rádio foi meio cara dura, né? Nós entramos em contato com a Atlântida na época, que hoje é a Pop Rock. O Ricardo, que foi o baterista, entrou em contato e ligou lá e falou bem de boa. Olha, nós temos uma banda, queremos lançar nossa música e tal. Teria como a gente aí mostrar o nosso trabalho e ver se de repente teria como a nossa música passar a fazer parte do acervo de vocês. E aí na época passaram ele para falar com o Léo Rodrigues, que é o radialista da Rádio Pop Rock, e o Léo nos abriu as portas para nós. Venham aqui, mostrem o trabalho e vamos ver se o trabalho é bom mesmo. Se for, a gente vai tocar. Nós fomos lá e, para nossa surpresa, no primeiro dia que a gente chegou lá, ele ouviu a música, gostou da música e já voltou para tocar. Então a música tocou quando nós estávamos lá entregando o CD com a nossa música, né? Isso num período onde não existia internet, né, Fernanda? Não existia nada disso que a gente tem hoje, não existia YouTube. Então
a gente deu muita sorte nisso, né? Porque ou tu tem o apoio da rádio, o apoio do jornal, ou tu não chegava, a tua música não chegava a ninguém, né? E a gente teve muita sorte nesse sentido, né? No período bem complicado. Conto muito isso no livro também, porque o pessoal que já nasceu na época da internet aí acha que bota no YouTube, bota no Facebook e tudo e a divulgação vai. Na época não existia isso, a gente não chegou a pegar essa época. A gente tinha que ser bem criativo e contar com o apoio da mídia, né? E graças a Deus a gente contou e foi muito bom. No jornal saía bastante também, várias matérias e coluna social e tudo mais sobre a agenda da banda. Várias matérias, exatamente. E aí tá outra questão muito interessante do livro, que nós conseguimos juntar um acervo de matérias de jornal, de fotos da época muito interessante, que acabou dando um brilho a mais no livro. Além de contar as histórias, a gente ainda coloca as fotos de jornal da época, as provas, exatamente, né? E a comprovação de que a banda, apesar de ter sido só na cidade, e a gente até colocar no título, História de uma Banda que Não Deu Certo, dentro daquelas limitações onde ela vivia, ela deu certo. Ela fez o sucesso na cidade, fez o sucesso na região. Tocamos em várias cidades, não foi só em Bagé, chegamos a fazer show em Santa Catarina na época, né? Então ela teve seu momento muito bom, né? E nós temos essas fotos de jornal aí, matérias de jornal que estão abrilhantando também o livro e comprovando que a gente viveu um bom momento. E quanto tempo levou desde esse dia que vocês levaram a música na rádio até ela ficar estourada a ponto de ficar entre as mais pedidas da semana, assim? Ah, legal. Bom, a primeira música que nós colocamos na rádio foi uma música chamada Cegos Caminhos, que não chegou a estar entre as mais pedidas. Tocou várias vezes, mas não chegou a estar entre as mais pedidas. Eu e Você foi a terceira música que colocamos na rádio. Ela tinha um padrão de produção muito superior a Cegos Caminhos. A letra dela também, eu acho uma letra que era um pouco mais radiofônica do que Cegos Caminhos. Com o tempo a gente aprendeu a lidar com isso, a lidar com a questão de fazer uma música radiofônica também, porque afinal de contas a gente precisa disso, não é? E Eu e Você eu escuto até hoje, apesar de ser uma música que eu compus ela junto com o Marcos, que era o baixista da banda, quando nós tínhamos 15, 16 anos, e hoje eu escuto a letra, ela é muito próxima de muitas bandas que fizeram sucesso depois, né? Muito parecida com as letras, por exemplo, de Restart, que foi uma banda que fez sucesso recentemente, né? E aí essa música, então, ela foi consideravelmente depois de Cegos Caminhos, talvez um ano depois, 10 meses, um ano depois, né? E foi com essa música, Eu e Você, que nós conseguimos atingir um sucesso bem maior na rádio, e ela se tornou, em uma semana, ela se tornou a 17ª música mais pedida da Rádio Atlântida na época. Foi muito bacana. É um grande sucesso. Grande sucesso. E engraçado é que eu conto no livro, no início, a gente pedia para os amigos, liga pra lá e pede a música, liga pra lá e pede, a nossa música tá lá e tal, liga pra lá e pede. E aí, com o tempo, a gente começou a ver que os amigos já não estavam mais pedindo e a música continuava bombando na rádio, tocando assim direto, né? Então a gente começou a perceber que tinha já um pessoal que a gente não conhecia, que estava acompanhando a banda, seja nos shows, seja nas rádios, pedindo as músicas. Então foi muito bacana. Ali a gente começou a perceber que esse sucesso local que eu comento, ele estava vindo e a gente ficou muito satisfeito com o resultado, com esse feedback que a gente estava recebendo do público, não é? A banda terminou em 2004, né? Não vamos contar por quê, porque tá no livro, né? Certo. Mas o livro foi lançado em 2016, passaram 12 anos, né? O que levou a vocês a escreverem sobre esse assunto 12 anos depois? Bacana. É o seguinte, até hoje eu mantenho contato, como eu falei, o segredo do sucesso da banda eu acho que se deve a essa amizade forte. Além de amigos de palco, nós éramos amigos desde a infância e amigos na vida mesmo, né? E a amizade continuou. A banda terminou, a amizade continuou, né? Então nós passamos até hoje os verões juntos, apesar de muitos já não morarem na cidade, a gente passa os verões juntos e está sempre em contato. E a ideia do livro surgiu em um dos verões em que estávamos passando eu, o Ricardo, que é o baterista, e o Marcos, que era o baixista. Daqui a pouco eu falei que eram os fundadores da banda, né? Sim. E aí nós tivemos a ideia, começamos a lembrar vários fatos. Sempre quando a gente se junta, a gente começa a lembrar os fatos, as histórias engraçadas da banda e tal, e sempre rir das histórias, embora elas sejam repetitivas para nós. E com o tempo a gente começou a notar que estavam se perdendo algumas histórias, a gente já tinha dificuldade de lembrar de algumas coisas, né? E aí pensamos, olha, nós vamos ter que eternizar de alguma forma isso, nem que seja para nós. E aí decidimos documentar, coube a mim fazer essa documentação. Eu escrevi inicialmente um arquivo em PDF, fiz no Word mesmo, bem assim,
bem caseiro, salvei em PDF, mandei pro Ricardo, mandei pro Marcos, é mais ou menos isso que a gente tinha que fazer. Eles adoraram a ideia e aí pediram para seguir escrevendo, escreve mais, escreve mais, escreve mais. Chegou num ponto que já tinha um arquivo grande com muitas páginas e aí a gente sentou, olha, vamos lançar um livro então disso aqui, tá bacana isso aqui, né? E a ideia surgiu exatamente disso, né? Nunca se viu uma biografia de uma banda que não deu certo, né? Se quer uma biografia de Beatles, quer uma biografia do Jimi Hendrix, do Nirvana, tu vai na livraria, tem muitas para escolher, né? Mas uma biografia de uma banda que não deu certo não existe. E tem histórias que são particulares de uma banda pequena, de uma banda local, né? Que não entra numa biografia de uma banda grande. Histórias engraçadas mesmo. E aí deu essa vontade de a gente contar para o grande público também como é que era viver numa banda pequena, assim, essas histórias que a gente conta, né? Então é um projeto nosso, mas ao mesmo tempo é um projeto que a gente quer levar ao conhecimento das pessoas, porque vale muito a pena mesmo conhecer. Principalmente o pessoal de hoje, né, que já nasceu na era da internet, sabia como é que era feito naquela época, né? E aí a ideia surgiu disso aí. E quanto tempo tu levou para escrever toda a história? De escrita foi em torno de uns 3 meses. Depois tem mais aquele tempo de correções e tal. Diagramação, que levou um bom tempo também, né? O diagramador, que era o Mark, a gente incomodou bastante ele para querer deixar do jeito que a gente queria, né? E ficou ótimo. A concepção visual do livro é maravilhosa graças ao trabalho dele, né? Então a gente levou depois mais uns 4, 5 meses em diagramação e ajustes daqui, ajustes dali, até chegar no material final, que era o livro, e bom, pronto, podemos imprimir que tá do jeito que a gente quis, né? Então foi mais ou menos ao todo uns 7 meses, 8 meses, acredito eu, de construção. E depois do livro pronto, lembrou de mais alguma história que ficou faltando? Olha, de vez em quando a gente lembra, mas aí a gente para pensar e ver que realmente essas histórias estão se apagando e já era o momento de escrever um livro, né? Porque ao mesmo tempo que eu lembro de alguma história, eu penso, essa história eu não contei no livro. Eu penso, tem que de alguma forma registrar. E eu esqueço logo em seguida, Fernanda. Coisa incrível, né? Eu acho que a idade vai chegando e a gente vai... Tem mais compromisso, né? Exatamente, né? Então é engraçado isso, porque isso comprova que estava na hora de escrever o livro mesmo, porque elas vão se perdendo, né? Vem às vezes um lapso de lembrança e em breve ela já se perde também, e assim vai indo, né? Pouco provável que saísse um segundo volume de Freestyle Stories de uma banda que não deu certo por causa disso. A amnésia tá me vencendo. E como é que foi pra ti, que não é escritor, né? Tu já me falou antes, né? Tu não é escritor, né? Como é que foi pra ti essa experiência de escrever um livro que tu pode pegar, que tu pode ver quantas vezes tu quiser? Como é que bacana. Pra começar, minha simpatia por livro físico, né? Os e-books acho que vão demorar pra substituir o livro físico, né? É coisa boa tu pegar, tu poder tocar, tu poder mexer, né? E a escrita foi o seguinte, me encorajar foi um pouco estranho no início, né? Mas ao mesmo tempo ela se tornou natural porque eu não escrevi com o objetivo de escrever um livro já de cara, né? Eu escrevi para mostrar para os meus amigos, para registrar e para guardar para nós, né? Depois, quando começou a se tornar um livro, aí sim, aí eu comecei a ver, olha, não, tem que ver como é que vai ser isso aí agora, né? Porque tá virando um livro, né? O bacana disso tudo aí é porque, como eu conto na introdução do livro já, eu tentei escrever ele em terceira pessoa depois. Tentei pegar as histórias e escrever em terceira pessoa e não adiantava, Fernanda, porque eu estava escrevendo em terceira pessoa, só que eu estava vivendo tanto aquilo ali, estava revivendo aquele momento enquanto eu escrevia, que quando eu percebi eu já estava em primeira pessoa de novo. E aí não tinha como, né? Então eu decidi, e acho que ficou muito melhor até para o leitor, escrever em primeira pessoa e escrever uma leitura totalmente informal. Para dar aquela impressão como se fosse uma história contada numa roda de amigos. E eu acho que é isso que é o bacana dessa leitura, porque eu estou contando uma parte da minha história. E aí isso se torna bacana quando a gente vê que ela foi contada em primeira pessoa. Por exemplo, os pais dos meus amigos, como são amigos de infância, a gente chama de tio. E é um costume de criança que a gente tem e se mantém até hoje. Se eu vejo um pai do meu amigo hoje eu tô com 31 anos, mas se eu vejo um pai do meu amigo eu chamo de tio da mesma forma. E no livro eu tratei de trazer essa realidade para dentro dele, para tornar ele o mais sincero possível para o leitor e fazer com que o leitor realmente se prenda à história e faça parte daquela história, assim como eu estava fazendo parte daquela história enquanto escrevia, né? Então isso aí me ajudou muito, foi uma escrita feita muito de coração e eu acho que me deu muita tranquilidade depois, no início, depois do susto de, vou escrever um livro mesmo, será que eu tenho capacidade? Mas foi uma escrita sincera, como se eu realmente estivesse te contando a história aqui, eu passando pro livro. Isso foi muito bacana. Legal. E tu tem algum plano futuro nesse ramo da literatura?
Só de comprar livros, sempre. Conhecer autores, isso aí são planos futuros. Escrever, por enquanto, fora de cogitação mesmo, né? Foi uma autobiografia da banda a qual eu fiz parte. Não me encorajaria a escrever sobre um tema que não seja algo que eu tenha vivido como esse, né? E o que tu tá lendo hoje? Bom, hoje eu leio muito livro leio de tudo um pouco, não é? Recentemente eu li o best-seller do John Fante, que é o Pergunte ao Pó. Muito bom o livro, um livro que foi escrito na década de 40 e é incrível, né? Coisas muito atuais a gente vê até hoje. Por último, agora também eu andei lendo 2 livros do Stephen Hawking, o cientista, né? Livros de física teórica, muito bons os livros dele. E volta e meia eu leio meu livro de cabeceira, que é o Breve História de Quase Tudo, do Bill Bryson, que pra mim é o melhor livro que eu já li, né? Muito bom. E ele vira meu livro de cabeceira, porque de tempos em tempos eu tenho que reler ele de novo. Eu tenho essa mania de reler livros que lidos há um tempo atrás, e esse aí é um que eu já tô na 3ª leitura, eu acho, também. De tempos em tempos eu dou uma pegada nele. Tá bem. Obrigada, então, Michel, por ter, mais uma vez, né, pela disponibilidade de estar aqui conosco no Papo Literário. E nós voltamos no próximo domingo, às 7 horas da noite. Tenha uma boa leitura!